temos a imensa alegria de receber aqui conosco novamente a nossa companheira Delba. Eu digo companheira porque a Delba é a companheira da nossa casa, né? E ela veio muito gentilmente atender o pedido da casa para nos trazer a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita, com a sua voz serena, tranquila, ela que tem um profundo conhecimento aí para passar para todos nós. Então, vamos envolver a Delba, né, um abraço fraterno e tal, para que ela possa trazer com muita clareza a mensagem para nós nesta manhã. Obrigada, Beleza. É sempre muito prazeroso estar aqui. Nem tanto conhecimento tenho assim, mas gosto, né, de estudar um pouquinho. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva. Nós tenhamos realmente uma manhã muito agradável com os ensinamentos que o Evangelho nos traz. Conta-se que havia uma criança de 6 anos e estava na sala de espera do aeroporto. Muito calma, serena, essa criança estava. Logo é chamada para fazer o check-in e entrar no avião, com todos os passageiros se dirigiram ao check-in para poder entrar no avião. Lá no avião, essa criança, sua amiga, sentou na sua poltrona, pegou uma folha de papel com lápis para colorir e começou a colorir. Todos que a viam, se admiravam, né? Uma criança de 6 anos com palma naquele local e só. Eis que o avião faz o seu voo. Durante a sua trajetória, em um determinado momento, ocorre uma turbulência. Se vocês sabem, que já viajou de avião, ou já ouviu falar, a turbulência é muito incômoda, né? E o avião balança e todos ficaram muito esbaforidos, preocupados, com medo, porque a gente tem que ter a sensação de que o avião pode cair. E essa criança manteve esse trauma. Passou o período da turbulência, a passageira que estava ao lado da criança perguntou: "Você não ficou com medo?" Ela falou: "Não, porque o piloto não parou." Então, assim é a turbulência divina. Nós temos um piloto que comanda e que nos guia. Deus, Jesus, o governador da terra, é o nosso irmão e nos inspira. Numa das suas várias andanças, após o sermão da montanha, o sermão da montanha, após as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso, Jesus falou sobre olhar os amigos dos campos. Esse evangelho, está lá no Novo Evangelho Espiritismo, no capítulo 25. Talvez seja um dos evangelhos mais difícil de compreensão pela forma com que ele é apresentado. Porque se a gente levar ao pé da letra, dá a impressão de que a gente não fazia nada. E, na verdade, o que o olhar os rios dos campos nos dá, nos mostra, é que a gente tem que ter confiança. E nós temos que confiar. Assim como as aves que voam, sabem que a providência divina nunca nos abandonará, nós também temos que ter esse pensamento e essa convicção de que tudo vai encontrar o seu caminho. A gente precisa deixar a vida fluir. Com tanta ansiedade, nós vivemos uma vida muito acelerada. Acho que desde sempre a gente tem que sempre buscar, ir em busca de um relacionamento saudável, em busca de um trabalho, em busca de comprar uma casa, que são os bens materiais, em busca de ganhar o nosso dinheiro para manter o nosso sustento. Nós vivemos uma vida corrida, que nós corremos o tempo todo. E a gente tem a falsa sensação de que nós precisamos correr mesmo, porque senão nós não vamos conseguir resolver o que nós temos que resolver. E isso não é positivo. Nós precisamos, sim,
trabalhar pelas coisas que nós necessitamos. Extremamente importante. Nós temos que fazer isso com o coração quieto, com serenidade, com tranquilidade. Olhar os limites do campo, parar para ver a vida acontecendo. E essa loucura de não ver a vida acontecer, nós nos atropelamos. E é onde vem tantas dores e tanto sofrimento, tantas depressões, por causa da ansiedade que a gente tem de conquistar, de buscar, de possuir, de ter. Então, assim, é extremamente importante que a gente entenda que é preciso abaixar, colocar os pés no chão e ouvir e ver, buscar coisas que nos elevam, buscar coisas que nos edificam, fazer a leitura de um evangelho, se não todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, para poder sentir que a providência está sempre do nosso lado. Chico dizia que tudo passa, né? E sempre falou que tudo passará, e ele tinha isso gravado lá em sua cama, creio eu. Não sei se eu estou errado, se era na cama, se era outro lugar. Que tudo passa, e de fato tudo passa. Antes de começar aqui, quando começamos a ver, tudo passa. Todos nós temos vivências que nos dão desânimo. Nós temos situações que nos colocam em posição de não acreditar, porque de questionar mesmo. Por quê? Porque estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por mais que a gente tenha conhecimentos da doutrina, a gente sempre tem esse sentimento de querer questionar os porquês das nossas dores. Ok, eu acho que não tem nada de errado nesse questionamento, desde que ele tenha uma resposta para dar ao solitário. Então nós temos que buscar isso, de olhar essa vida, ver a vida passar, viver a vida. Viver essa bela vida que nos foi oportunizada, que nos foi proporcionada. E essa coisa de viver a vida é de olhar as pessoas que estão conosco. Quantas pessoas são invisíveis para a gente? Quantas pessoas a gente não vê, a gente olha e não vê, e mesmo dentro de casa, a gente não vê. A gente não vê as dores dos sofrimentos. Eu estava ouvindo outro dia um podcast, um papai financeiro falando dos valores que vão ser pagos para os campeões da Copa do Mundo. E os valores que cada seleção que lá estão vão levar para a sua equipe, né, para o seu país. O campeão da Copa do Mundo vai receber 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. Quando eu vejo esses números, eu adoro futebol, gente, eu gosto muito de assistir. Eu vejo o livro, eu participo, eu gosto do esporte. Mas quando a gente olha os bastidores do que acontece, isso nos causa um certo um sentimento negativo. A gente pensar que tem gente passando fome e que tem alguém recebendo um prêmio desse valor. Lá na questão do livro dos Espíritos, eu vou ler, tá? Eu sou daquelas pessoas que não decoram. Eu entendo, mas eu não decoro. Na questão 922, Allan Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro?
Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Essa questão aqui nos alerta o seguinte: com relação ao material, a gente tem que possuir o necessário. Todos nós podemos comungar de uma felicidade coletiva desde que cada um receba o que lhe pertence, o que é necessário. Nós vivemos muito do necessário e do supérfluo. A nossa vida está desse jeito. E no quesito moral, que nós temos que viver é uma tranquilidade e uma fé no futuro. Olhar os lírios dos campos fala nisso, essa fé, essa confiança que a gente tem que ter nos desígnios de Deus. Mas não fala para a gente cruzar os braços. Não é para a gente cruzar os braços. É para a gente realmente perceber o mundo com a clareza que Ele tem nos apresentado. O mundo tem nos apresentado isso. Nós temos um Pai, que é o piloto. Nós sabemos que nós temos o piloto. Nós temos essa consciência. Das mensagens que apareceram no telão, a Teresa trouxe nós, essa mensagem é linda. E é mesmo o Chico falando, né, que o Chico mandou uma mensagem, e aí eu digo, mano, eu já não lembro mais quem mandou a mensagem, falando que, não será ele mesmo que disse, que nós falamos muito em Jesus, nós falamos muito em Deus, nós falamos muito, nós temos que começar a agir como Jesus. Esse é o compromisso que nós temos que ter aqui. É um compromisso muito sério, talvez a nossa principal missão, entre tantas missões que nós temos, né, de ser pai, de ser filho, de ser um ser aqui desse plano terreno, seja de ser o quê? Bom, amável, gentil, caridoso, respeitoso, tolerante, paciente, e viver realmente uma vida com calma, com quietude, com serenidade. Isso é extremamente importante. Eu estive esses dias lá no Hospital do Amor, aqui de Pernambuco, fazendo mamografia. Aquelas mamografias de rotina que a gente faz. Tem um grupo evangélico que vai lá. Cada vez acho que é um grupo. E eu acho assim admirável, né? A capacidade desses grupos de se disponibilizar, como o trabalho dos samaritanos, né? Que aqui não faz tempo a oferecer, se disponibilizarem de ir até algum lugar para levar uma palavra de acalento, de tranquilidade, de consolo. Então, assim, eu acho muito bacana e eu admiro isso. Esse trabalho é um trabalho muito bacana. E eles estavam lá trabalhando, e aí eles têm uma mensagem para dizer assim: eu posso orar por você? Essa é a pergunta: eu posso orar por você? E aí eles fazem uma previsão, depois se dirigem a cada uma das pessoas que estão ali. Porque alguma das pessoas que estão ali não seria como eu estava aqui de rotina, mas muitos já pré-diagnóstico, às vezes, de ter um câncer. Aí o preletor lá relatou as vários problemas que ele vivenciou na vida dele, né? E que todos nós vivenciamos, todas as dores, e que ele precisou, né, ir atrás de algo maior, porque ele já não dava mais conta de resolver sozinho. Então, a serenidade é essa capacidade que a gente tem de entender que tem coisas que nós não podemos resolver sozinhos. E que nós precisamos de um terceiro. E esse terceiro é quem? É o ser divino que está dentro de nós, que tem a capacidade, a autoridade. Nós fazemos as nossas preces, mas Deus já sabe o que nós precisamos. Nós seguimos as leis já estabelecidas por Deus. Nós temos que ser quem nós viemos para ser. Nós temos que ser o quê? Autoconhecedor da gente mesmo. E ser quem a gente veio para ser. Nós não precisamos ser diferente de nada. Nós temos que ser a gente mesmo.
Vamos ter defeitos? Vamos ter defeitos. Vamos ter qualidade? Vamos ter qualidades. Vamos ser perfeitos? Talvez ainda não. Mas nós estamos no caminho dessa perfeição, porque nós estamos aqui para isso, para buscar essa perfeição. É fácil? Não, não é. Nós temos que agir, né? E assim é a ação. Esse é o X da questão. Agir. Falar de Deus é bom, falar de Jesus é bom, é salutar. Mas nós temos que buscar o quê? Essa serenidade e essa tranquilidade, essa quietude, né? De aceitar os desígnios que nos são apresentados e buscar as alternativas do que nós podemos mudar, do que nós podemos fazer, que possa modificar. Eu sei que tem hora que a gente cansa, eu canso, nós cansamos. E às vezes eu falo, eu verbalizo muito isso, estou cansada. Mas eu sei que eu estou errada nessa minha postura de estou cansada. Sim, a gente está, mas eu tenho tanta coisa para viver, entendeu? Nós vivemos hoje, né, um momento, a faixa etária, nós podemos viver até 90, 95, 90, quase 100, né? Tem gente já vivendo 100 anos. Então, hoje nós temos um tempo muito maior do que nós tínhamos no passado, aumentou. E não deve ser por acaso. Alguma razão toda espiritual tem para aumentar a nossa sobrevida. Mas o tempo hoje, e como diria um ditado dessa caída longa, né? Que a gente tem que tomar nossas providências, de buscar as alternativas de transformação, de buscar, então, o autoconhecimento, de acalmar e olhar os limites dos campos. Não é cruzar os braços, é agir sim, mas agir com serenidade, com paciência, com ansietude. Então, esse é um trabalho que nós temos que desenvolver. Sempre que eu vou fazer alguma atividade aqui na casa, né, de vir aqui, fazer uma palestra, eu procuro títulos, né, que vão falar, né, tem tanta coisa no Evangelho que a gente precisa saber, e a gente sabe, às vezes a gente esquece. E esse capítulo 5 é quase o último, né? Pedir e obtereis. Então, assim, lá naquela parte de pedir e obtereis, que você peça, que você vai obter. E aí, lá no dia que eu estava lá fazendo a monografia, aí o professor falou, tem uma coisa que a gente precisa ter consciência, eu próprio digo. Nem sempre vai ser possível a gente obter aquilo que a gente quer. Mas sempre vai ser possível a gente obter aquilo que a gente precisa. Aquilo que é necessário. Então, essa consciência de que nós vamos ter aquilo que nós precisamos é que tem que fazer parte dos nossos pensamentos. Nada que nos acontece é por acaso. Tudo tem uma razão. Eu sei que é difícil a gente aceitar isso, né? Ninguém gosta de viver dor. Ninguém gosta de viver sofrimento. Ninguém gosta de passar por situações que doem. Né? É natural isso. Nós somos humanos. E como humanos, nós somos muito sensíveis. Mas esse sentimento que a gente tem que ter de calma e serenidade para aceitar as coisas que nos acontecem é muito importante. E a gente tem que lembrar disso a todo instante. De buscar essa mansidade, né? De buscar esse entendimento. E aí, nessa minha busca, eu sempre acho alguns textos. Eu sempre procuro lá no Evangelho do Dia, que fala sobre a doutrina espírita. E junto lá sempre tem um texto da Elieta G, que é Abrindo Portas Interiores. E ela fala assim: coloque sua fé absoluta e sua confiança em mim. Quem é esse mim? Jesus. Saiba que eu jamais o abandonarei ou o renegarei. Nada do que você se propõe a fazer é impossível. Porque comigo tudo é possível. Viva pela fé. Eu quero que você receba
situações, por mais estranhas que elas possam parecer, esteja disposto a ter a sua fé e a sua confiança testadas vezes e vezes seguidas. Mas qual é a vantagem de se falar em fé e confiança se não for provado que elas funcionam para você? Você está disposto a caminhar com fé absoluta e realizar o impossível? Não por bravata, mas por saber com toda certeza de onde vem a sua força? Não fale a sua fé antes de testá-la, para ver se ela é inabalável. Tire sua força e a sua habilidade de mim, pois quando eu estou com você, quem ousará contra você? Abrindo portas interiores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senão nós mesmos. Como diz uma mensagem do Divaldo, né? O importante não é não que nós tenhamos inimigos. O importante é a gente não ser inimigo de ninguém. Que nós possamos fazer isso, né? Ser amigo. E entender que no universo tudo pode acontecer. A gente tem que ter confiança como uma criança. E quando o pai joga ela para cima, ela vai agarrar, confiante de que o pai vai descuidar. Essa confiança que a gente tem que ter, né? Você joga uma criança para cima, ela morre de rir, que acha gostoso e tal. Então ela confia que aquela pessoa que ela jogou vai pegar. E essa confiança que a gente tem que ter em Deus. A gente coloca nosso despertador para tocar no dia seguinte, porque nós temos esperança de que no outro dia a gente vai conseguir levantar. Né? Com aquele despertar, confiante, esperança, isso vai acontecer. Nós esperamos que isso vai acontecer. Provavelmente vai. E nós temos que ter a fé daquele garoto que vai rezar para que chova e leva o seu guarda-chuva para fazer a oração. Porque ele sabe que vai chuva, porque ele vai orar para a chuva. Então, essa fé inabalável, essa convicção e essa confiança na vivência divina tem que ser um norte dentro do nosso coração. Quero fazer uma oração aqui que eu acho assim tão bacana, tão assim, comovente, e que eu espero que o mundo que nós vamos viver, e eu tenho certeza que nós vamos viver esse mundo, nós possamos ter assim, que é a oração da felicidade. Que todas as crenças religiosas sejam respeitadas, até mesmo a não crença. Que possamos comungar a crença da humanidade, da diversidade e do bem comum. Que seja declarada justa toda forma de amor. Que nenhuma mulher seja alvo do machismo estrutural. E que nenhum homem tampouco, né, venha sofrer por qualquer razão. Não só a mulher, mas quanto o homem. Que a juventude negra, branca, amarela, azul, roxa, vermelha, não sejam alvo de extermínio. Que as diversas Marias e Mários que estão aí não sejam assassinados dentro de escola ou em qualquer outro lugar. Que Marquinhos, da Maré e de todo lugar, possa chegar em segurança em suas próprias casas. Que todo agricultor tem uma terra para plantar. Que todo sem terra tem uma casa para morar. E que os indígenas sejam respeitados nas suas crenças. Os indígenas, os nordestinos,
os turistas, os americanos, os europeus, todos sejam respeitados. Que a felicidade venha sobre nós, respeitando toda a dor e consolando toda lágrima, porque a felicidade de verdade só é possível sob a bênção da comunhão. Nós somos um coletivo, nós viemos aqui para ter esses relacionamentos que a gente vive. Que o amém, o axé, o assim seja universal. E o que é universal para todos nós é o amor. Que esse sentimento seja sempre ladeado por nós, ao nosso redor. E nós sonhamos amar, sim, verdadeiramente, vivendo aquilo que Jesus pediu para nós vivermos. A mensagem que eu trouxe para vocês é essa, é bem singela, e que vocês possam, que nós possamos, nós, vocês, também levar para nossas casas. E manter essa calma, essa serenidade, para resolver todas as adversidades que estão aí, sendo colocadas, para que nós possamos aprender, evoluir, como disse a mensagem da INE, nós possamos crescer. A oração que a igreja que nós viemos aqui para melhorar, para evoluir e sermos relativamente felizes. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês e todos nós.